Muito bem, estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, aí oferecimento de Nardon Inazzi, auditores e consultores, há 50 anos. Aliás, vamos comemorar 50 anos da Nardon Inazzi agora em 2017. E a Nardon Inazzi que gera resultados e credibilidade para os seus clientes. Planalto conectando destinos e aqui conectando pessoas. Vou utilizar agora o serviço da Planalto dia 2 de dezembro, quando estarei me deslocando para a capital urbana do Rio Grande do Sul. Sabe qual é, né, Cássia? Uruguaiana, né? Depois de São Borja. Uruguaiana. Claro. Capital da fronteira, né? Capital da fronteira. É verdade. Uma das maiores cidades do estado, com mais de 140 mil pessoas. E é por isso que é bem pertinho de São Borja, né? É verdade. É verdade. Bom, Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho e Celulose Rio Grandense há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Um abraço aí à diretoria da Celulose Rio Grandense, aí que devemos estar agora dia 30, Lília. Está convidada, dia 30 vai ter o almoço de confraternização da Celulose Rio Grandense aqui em Porto Alegre, será no restaurante Copacabana. Conhece Copacabana? Ainda não. Tu conhece, Cassia, né? Conheço, muito boa comida. Copacabana, comida italiana maravilhosa. Uma casa histórica, né? Casa histórica, é verdade. Ali eu acho que Copacabana tem mais de 100 anos, né? Sem dúvida. Bom, então, cumprimentos aí a nossa Celulose Rio Grandense, que está esperando aí o anúncio desse grande investimento que fará aqui no Rio Grande do Sul, mais de 10 bilhões de reais. Tem alguns entraves aí, que no Brasil é muito complicado, né? Você fazer qualquer investimento. Aqui já tivemos, quando a Fork se instalar aqui, os caras festejaram ter mandado a Ford embora. Quer dizer, qualquer investimento aqui no Rio Grande do Sul é muito complicado. E aí, Lília, como é que foi a semana? Tudo bem. Muitos cursos? Feriadinho no meio, né? A gente descansa, meio, né? mas aí depois retoma tudo no dia seguinte. E agora, para o final do ano, como é que estão os cursos? Sim, temos cursos da Tia Treinamento semanalmente, né? Mensalmente, aliás. E as formações em coaching, aí tem uma encerrando agora em dezembro e inicia novamente em março. Porque janeiro e fevereiro não adianta, né? Dar uma paradinha. Janeiro e fevereiro não adianta a gente querer trabalhar, porque não tem como, né? Quer dizer, porque se tu pegar assim, numa empresa, 50 funcionários, 25 tiram férias em janeiro, os outros 25 em fevereiro. Quando em janeiro os 25 estão fora, o pessoal agora só na volta do pessoal. Em fevereiro, o outro pessoal já foi, então só agora em março. Quer dizer, então é complicado mesmo, né, Cassia? É verdade. Mas as melancias vão se acomodando, né? A cada momento que nós fazemos um comentário é porque a gente tem mais dados sobre a eleição, por exemplo, dos Estados Unidos. Tá? E a gente começa a conhecer, às vezes os mitos começam a surgir de que o branco só votou no Donald Trump. Tá? Acontece que lá 90% da população é branca. E os brancos votaram no Obama também, né? Também, o Obama exato, só foi eleito tem que olhar os dois lados da moeda. Exatamente. Naquela então, isso época, eles não dizem. Os brancos votaram no Obama. Não conseguia se eleger. Jamais conseguiria ser eleito se não fosse votado pelos brancos. Então, a gente vai conhecendo o perfil, né? É um bilionário que não precisa da política, que ganhou também por esses aspectos. Mas, em primeiro lugar, o mundo, e tu citaste aí, ele está conturbado. O terrorismo cresceu muito. Essas religiões, fanatismo, né? Os xiitas, enfim. E os Estados Unidos tem, por natureza, proteger o seu patrimônio. E a população olhou para dentro, não para fora. Para fora, os Estados Unidos ajuda muita gente. Se atrapalha em muitos países que não tem nada que se meter, mas é a maior nação do mundo, é suscitada a socorrer, seja na questão financeira, seja na questão de militares. Né? Portanto, tem a OTAN, que os Estados Unidos é peça importantíssima. A reconstrução da Alemanha contou com a ajuda americana. Então, é natural um país do tamanho dos Estados Unidos participar. Mas o seu povo está assustado. Né? E ele viu num representante candidato natural que foi vencendo degrau a degrau dentro do Partido Republicano. Venceu de 6 a 7 concorrentes dele. Tá? E fortes, concorrentes fortes. Fortes concorrentes, governadores, senadores, etc. Foi arrastando e levando por diante no voto das primárias, que lá chamam de Estados Unidos. E chegou até então. Além do partido forte, que é os republicanos, que agora comanda o Senado e a Câmara, tudo ao mesmo tempo, ou seja, ganhou. Tá? Lá é uma eleição estadual. Vamos dizer que aqui, numa comparação, para quem está nos ouvindo, tá? E nos vendo com muita assiduidade, é como se São Paulo, por exemplo, que tivesse, e não seria injusto, teria a maior peça, a maior parte do colégio eleitoral, porque tem o maior eleitorado. Aí o Rio de Janeiro, Minas Gerais, tudo sucessivamente, tá? Conforme o tamanho do seu estado e da capacidade dos votantes. Tá? Naturalmente, isso seria uma eleição diferente no Brasil.
Isso acontece, para você entender, no deputado federal. Quem baliza o nosso país é o deputado federal, Lilian. É ele que determina o fundo partidário, é ele que determina a correspondência das forças das bancadas, porque a Câmara Federal é, sem dúvida, a representação estadual, porque nós somos uma federação. Naturalmente, 27 estados, lá está representada a sua potencialidade. Aí sim vem a proporcionalidade. São Paulo tem muito mais, parece que tem mais de 100 representantes na Câmara Federal, como o estado menor tem um menor índice de aproveitamento de candidatos ou de deputados federais na Câmara Federal. Então, isso acontece. No momento que nós formos fazer a proporcionalidade, o Brasil seria outro, seria igual aos Estados Unidos. Mas nós não temos a força estadual como tem os Estados Unidos. Lá cada estado tem a sua peculiaridade, as suas leis, porque os Estados Unidos foi juntado. Eram regiões que pertenciam e automaticamente fez um grande país. Mas respeito às suas peculiaridades. Tem estado que tem a pena de morte, outro não tem. Tem outro que o estado tem um tipo de ensino, outro não tem. E assim vai. Então é uma federação de estados. Portanto, o Trump ganhou nos estados. Perdeu alguns, ganhou, mas ganhou nos principais. Então a coisa vai acontecendo e vai vendo. O produtor, né, se socorreu de quem? Do Trump. O branco, que é a maioria, 90%. O desempregado, que aqui às vezes se passava mais que os Estados Unidos não tinha desempregado. Que o Obama tinha resolvido tudo. Não era bem assim. Ele ganhou praticamente da imprensa, ele ganhou de vários presidentes ao mesmo tempo, como Clinton, como Obama, né? Ele ganhou de todo mundo. Ele ganhou dos seus colegiados, ele ganhou dos artistas que foram para a televisão. Imagina aquela força que teve lá aqui no Brasil. Nós ainda não temos essa capacidade de assimilar o que é. Por isso que no Brasil não se permite, durante aqueles 30 dias dele, que ninguém interfira no processo eleitoral. Porque nós não temos essa capacidade deles ainda. Por que eles têm o voto não obrigatório? Porque eles têm essa capacidade, têm liberdade. Se o Silvio lá pertence a um jornal, ele pode fazer o comentário e apoiar o candidato que ele quiser. Aqui no Brasil é uma tragédia. Aqui invadem a redação, depredam. Não, e outro detalhe, ele determina a eleição. Né? E nós não temos ainda essa capacidade, nós somos uma nação nova, na democracia nova, não temos ainda essa capacidade de deixar abertos os microfones para todo mundo. E às vezes acontece, aqui a gente vê comandadamente, providencialmente, que algumas notícias sobre a política que vai acontecer depois dos 30 dias, acontece quase na beira dos 30 dias, que ainda pode, beneficiando este ou aquele candidato. A gente nota de vez em quando. Tá? A gente tem que se retirar, mas ainda ficam enganando aqui o acolá e botando prestígio. Então tem que ter muito cuidado, uma coisa é lá, outra coisa aqui. O nosso problema maior aí vindo para dentro do Brasil, Silvio, é o que tu está falando aí. Agora os ditos de direita, que às vezes não tem nada que veio de direita, são gente que lá está sem, está com salário defasado, ou está e tem e quer mais aumento ainda. Quer dizer, está se juntando a dita direita que não tem nada a ver de direita, são bagunceiros, bandidos. Como tem na esquerda, né? Como tem na esquerda. E aí então, eles não fazem esse aproveita o movimento, querem os militares. Os militares não querem mais nada, gente. Os militares também pecaram no passado e não querem pecar mais. Os militares não querem mais. Está na Constituição, como tu fala sempre em Constituição, é verdade. O que o Exército tem que fazer? Tem que preservar a Constituição. Não pode se meter. Aquilo foi um ato, naquele momento que o Golbery lá tomou conta e começou a baixar ato aqui, caçada ali. São coisas que já do passado. Hoje nós temos as instituições funcionando, temos o Ministério Público funcionando, temos a Justiça funcionando, temos o Parlamento bem ou mal, que está muito mal, mas acontece que estão prendendo gente. Essa semana prenderam o garotinho, Sérgio Cabral, governadores que roubaram. Uma coisa é pessoas que dão desfalque no erário público. Outra coisa é tu errar, e aí nós não podemos condenar todos, errar numa contabilidade, numa interpretação. Que tem, o próprio Tribunal de Contas aqui, eu tenho visto, às vezes interpreta de uma forma, mas às vezes a melhor forma é a outra. Por exemplo, às vezes o tribunal diz que tu tem que fazer 3 peças de preços. E vai o administrador e faz o menor preço ainda desses 3. O tribunal diz o seguinte, não, tem que ser a média dos 3.
Tu entendeu? É Isso é interpretação. Preciosismo também, né? O outro está economizando mais ainda o administrador do que diz o Tribunal de Contas do Estado. Mas ele pode ser penalizado. Aí ele tem que se defender, tem que explicar. Isso não é roubalheira. Isso é ao contrário, ele está beneficiando. Mas as nossas leis são assim. Então, naturalmente, o que não se permite, e é isso que a nossa Justiça está atuando, o Ministério Público, Polícia Federal, é que esses desviem do erário público, que poderia ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para o transporte, tudo. Isso nós temos que nos preocupar. E estamos nos preocupando, sim. Os órgãos estão atuando, coibindo, prendendo esses ladrões que há muitos anos vêm roubando do povo brasileiro. E a situação está muito complicada, né, Cássio? Essa semana aqui tivemos não só esses protestos, mas a criminalidade aumentando em Porto Alegre. Sem dúvida. Fizeram arrastões aqui na Nilo Peçanha. Diziam, olha, está difícil de circular na cidade. Aqui no Parque Marinha, onde eu frequento diariamente ali, nesta quarta-feira, passaram a faca no sargento lá na Brigada Militar. Militar. Essa semana aí, mais de 1.000 foram chamados, né, brigadianos. Mas não dá para esperar até junho, senhor. Não dá. Isso é uma barbaridade. Não dá para esperar até junho. Nós temos que achar uma forma desse pessoal aí, deles virem antes, porque depois não segura mais essa onda. O Rio de Janeiro, nós conhecemos, os caras falam assim, deixa lá em cima, enquanto eles não descer, está tudo bom, Lili. Se eles brigarem, eles brigam lá dentro. Nós estamos chegando a esse ponto. Conformismo, temos que nos conformando, né? Não dá mais. Aceitando então, essas coisas e de repente não tem como mais. De presídios, educação, saúde, tudo, o contexto governamental tem que levar para essas comunidades. Se ninguém segura, o jovem não quer mais trabalhar, Silvio. Porque se ele trabalhar, o salário mínimo está 800 e pouco. Se ele se alia um traficante, aí ele ganha uma no dia. Uma gramazinha lá de drogas, lá ganha. Quer dizer, é um país que a cultura é não trabalho. Vá fazer outra coisa, algum rolo, que dá muito mais dinheiro. Não pode, nós temos que mudar a cultura. Eu estou só esperando aí que educação e cultura. Quando agora se decidiu aí usar os containers, né? Que é uma coisa que até tem. Isso é na Europa, é normal. Escolas, isso aí. E que teve para as escolas aqui agora, no governo. Adaptado, anterior. É maravilhoso. Tem gente que veraneia em containers. Aí o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, eu nem sei como é o nome dele, presidente aqui da OAB, protestou a barbaridade. Olha, presidente, eu acho que o senhor tem que sugerir, então, que se reserve suítes no Plaza São Rafael para essa bandidagem. Só isso, só está esperando isso. Porque, pelo amor de Deus, qualquer coisa que se faça, vem essas nulidades aí protestar. Eu acho que tem que informar de que as escolas já fizeram isso. Para suportar alguma dificuldade. É um cara desinformado, então, sinal, presidente da OAB Rio Grande do Sul. O mundo mudou. As pessoas confundem direito humano com bandidagem. Nós temos que separar. Bandidagem não tem direito nenhum. É uma coisa, não tem. Isso não é direito humano. Bandidagem não tem direito. Só para Maria do Rosário. E vai um século. Então estão confundindo. Assim como nós estamos perdendo a educação, vai chegar um ponto, Lito, e tu gosta disso, que os governos vão ter que, infelizmente, não tem mais dinheiro para construir escolas, vão ter que subsidiar. Em vez de fechar uma escola particular, paga para essa escola por aluno. Tipo uma tarifa lá, quantos, porque a escola pública não vai ter mais condições. Cada vez que fecha uma privada, vai para onde? Para a escola pública. E é muito mais barato tem. Pagar aí o estudante que deixa ele lá encaminha tipo ele do bolsa, que está pagando o presidiário no presídio, que vale muito mais. Aqui em Teresópolis, por exemplo, fechou, vai fechar no final do ano. São Luís. A escola São Luís, uma escola tradicionalíssima. Né? Muito boa pela inadimplência, ou seja, é a crise, chegou. Está pegando. Mas como é que vai fechar uma escola dessa? Será que não tem algum governo que vocês não fecham? Eu estou com uma defasagem aqui de tantas dezenas de matrículas. Essas crianças, nós vamos comprar matrículas lá e nós não temos condições de botar que está sobrecarregado o nosso sistema público das escolas municipais ou estadual. Vamos socorrer na escola aí privada. Vem aqueles de sempre, não precisa construir, vamos privatizar a educação. Subsidiar. Pelo amor de Deus. Aí entra esses loucos, mas está privatizando. Não, então tem que ficar essa porcaria que o setor vai público. Ficar numa escola melhor, porque ela é administrada pela questão privada, mas está ali o recurso do Estado que ajuda aquela escola, mas colocando estudantes que vão aprender melhor, mais rápido. Isso é subsidiar. Se subsidia tanta coisa no país, que às vezes não leva nada de contrapartida para a sociedade, a educação nós temos que atacar dos dois ângulos. Tá certo. Cassiel, uma boa semana. Eu agradeço. Um rápido intervalo, já voltamos.